Então vamos estudar aí hoje Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Versículo 6: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Estamos numa série de 7 semanas, faça a guerra contra o pecado. Porque na Bíblia nós temos 7 listas que falam de pecados. Já estudamos Marcos 7, Romanos 1, Coríntios 6, Gálatas 5, semana passada Efésios 4 e hoje Colossenses capítulo 3. Encerramos essa série na semana que vem no estudo de 2 Timóteo. Então é uma série de autoanálise, de olhar para nós e ver se alguma coisa em nós que a Bíblia está condenando, que a Bíblia está nos alertando, né? E mudança, né, gente? Vamos mudar, não ouvir e entrar no ouvido e sair no outro, mas tentar colocar em prática naquela semana. Então vamos começar o estudo de hoje no versículo de número 3, vamos fazer uma exposição bíblica desse texto. O versículo 3 diz assim, olha o que diz aí: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, né? Juntamente com Cristo em Deus. Então, olha aí, ó, a sua linguagem, a sua Bíblia fala assim: porque morrestes, né? Então, não foi só Cristo que morreu por nós, nós também morremos com Cristo, né? Nós, além daqueles 2 ladrões na cruz, né? Nós estamos lá naquela cruz com Cristo. Em que sentido? No sentido de crucificar as paixões, de crucificar a carne, de viver uma vida de santidade, né? O apóstolo Paulo em Romanos 6, ele fala assim: como nós viveremos para o pecado, se nós já morremos para o pecado, né? Então, pessoal, quando uma pessoa morre, vamos pensar aqui, quando uma pessoa morre, o que ela faz? Se desliga desse mundo, não é mesmo? Se desliga. Quando a gente morre em Cristo, da mesma forma, a gente se desliga do pecado. A gente não quer mais aquela velha vida. A gente não quer mais aqueles pecados em nós. A gente quer andar em novidade de vida, né? Gálatas capítulo 5, 24 fala: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões. Então o apóstolo Paulo mais uma vez está nos ensinando aqui sobre essa santidade que o cristão precisa ter, né? Que mais? Versículo 4, veja na sua Bíblia aí: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha o que diz aí, né? Cristo é a nossa vida, né? O apóstolo Paulo disse assim em Filipenses: para mim viver é Cristo. Viver é Cristo. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gente, nós temos que viver essa vida dedicada a Deus, né? Sempre eu dou um exemplo, às vezes eu dou um exemplo assim, né? Que eu me lembro muito desse exemplo, né? O cara sai aqui de Rondonópolis, ele vai até São Paulo assistir o time dele jogar, né? Aí
ele sai daqui de ônibus, viaja tantas horas, pega chuva, os estádios lá, aquela chuva em São Paulo, terra da garoa, chove, o cara toma chuva, aí o cara assiste o time perde ainda. Aí se você pega um ônibus aqui e vai lá no Maracanã evangelizar, ou vai lá no estado do Corinthians evangelizar, ou você é radical, né? Você é um crente radical. Mas por que o cara pode fazer isso pelo time e não pode fazer por Cristo? Eu não entendo. Não é verdade? Então, o que nós temos que fazer muitas vezes, porque todo mundo tem paixão. Um tem paixão pelo carro, um tem paixão pelo videogame, a gente tem paixão. É só a gente focar a paixão em Cristo. Não estou pedindo muita coisa. Não sou eu que peço, é próprio Cristo. Então, nossa vida agora é vivida em Cristo. Nós temos prazer em Cristo. Nós temos prazer em andar com Cristo. Eu assisti um vídeo essa semana que mexeu muito comigo esse vídeo. Eu queria mostrar para vocês essa vida em Cristo. Vamos ver aí o vídeo Avivamento, o nome do vídeo, veja aí. No one has ever been able to bear the preaching of the gospel. They will either turn against it with the fierceness of an animal or they will be converted. Throw yourself upon Christ. Trust in Him. Trust in Him. We are not called to build empires. We are not called to be accepted. We are called to glorify God. Eternity. The day you stand in those granite halls before the Lord of glory and kings. The greatest men on earth are divided and split and called. Some cast into eternal hell and some invited into eternal glory. Live for eternity. These Olympians, how majestic they are, but only for a moment. They start training when they're 4 and 5 years old. They never do anything but train until they're 22. They run a 9-second race for a medal they hang up, and that's it. Cannot you give equal for eternal things? There is one there who is infinite in glory. And you will spend an eternity of eternities tracking Him down, and you will never get your arms even around the foothill of His mountain. I can't live like this anymore. I can't live just reading books. I can't live just reading about revivals and about people who knew somebody who knew somebody who knew somebody who knew you. So many different things you want to know and do, and all the books. Get out a book on God, this one. For it is for this we labor and strive, because we fixed our hope on the living God. This is not some martyr thing in which we uselessly give our lives to nothing only to be pulverized without hope. No! We serve God, and God will honor us. We have fixed our hope on that, and that gives us strength. Strength. Oh, this life is a vapor. I'm 47, but yesterday I was 21. Where did it all go? It is a vapor. While you have strength, preach. I praise God that in His providence as a young man, I spent myself in the Andes Mountains and in the jungles of Peru, doing what I no longer have the strength to do. While you are a young man, while there is strength in you, labor with all your might. Take those stupid video games of yours and crush them under your feet. Throw the TV out the window. You were made for greater things than these. If you're a child of the King, nothing on this earth can satisfy you. Nothing. I want the power of God on my life. Then something's got to go. I want to know Him. Then some separation has to occur. Anything it takes, you have to literally be before the Lord. Lord, anything it takes. Anything it takes. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nessa noite. Quando Cristo, que é a nossa vida. Eu pergunto para você, Cristo é a sua vida? Ou Cristo é mais uma coisa que você faz? Domingo é dia de ir na igreja. Vou preencher minha agenda. Não tem nada para fazer domingo, vou no culto. É isso que é Cristo para você? É só isso? Cristo é uma coisa a mais? Ou Cristo é a sua vida? Tudo por Cristo. É isso para você? Isso era para Paulo, gente. Paulo vivia essa realidade.
Paulo diz aqui exatamente isso. Quando Cristo, que é a nossa vida, Ele é tudo para mim. Paulo está dizendo, Ele é tudo que eu tenho. Além de nós estarmos mortos em Cristo, além de nós vivermos em Cristo, Ele também diz no versículo 1 que nós ressuscitamos com Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aquele que morre com Cristo, ressuscita com Cristo. Eu morro para mim mesmo, eu vivo para Cristo agora. Uma velha pessoa não vive mais, eu sou uma nova pessoa. Ele nos tira da sepultura do pecado e nos dá uma alegria nova de vida. E aqui nós podemos falar em duas áreas, tanto agora como no porvir. Mas eu estou trabalhando no momento agora do por hoje. Não estou falando do céu e nem da morte, de atual hoje, da sua vida hoje. Vamos nos dedicar a Ele, a Cristo. E Ele diz mais, estamos escondidos em Cristo. Versículo 3, Ele fala isso, a nossa vida, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Que coisa bonita a gente saber que a gente é protegido por Cristo. Assim como nós o confessamos, Ele nos confessa. Assim como nós o servimos, Ele nos ajuda. Ele nos protege. Não importa a situação que você está vivendo na sua vida nesse momento, se você estiver em Cristo, Ele há de trazer consolo, trazer vida, Ele há de trazer segurança, paz, Ele há de nos ajudar. Quando nós o confessamos, Ele nos confessa, diz a palavra de Deus. Agora, se nós o negamos, Ele nos nega também. Eu gosto do versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha, nós temos que colocar os nossos olhos no alto, em Deus. As coisas do alto devem nos inspirar. Temos que ter alegria nas coisas de Deus. Estamos com os pés na terra, mas com o coração no céu. Estamos com a vida dedicada a Cristo. Temos alegria. Nós lemos aqui hoje Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Devemos fazer com alegria. A nossa vida deve encontrar um prazer em Cristo, e há esse prazer em Cristo. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. A palavra fazei morrer aqui pode ser traduzida até como cemitério, necrotério. Quando a gente entrega a vida a Cristo, a gente está morrendo para a velha vida. Aqueles velhos hábitos que nós tínhamos antes não fazem parte da nossa vida mais. Diz que uma vez 2 jovens que gostavam muito de balada, de festa, de boate, 2 jovens se converteram, 2 amigas. E diz que um dia uma pessoa, uma das parceiras das aventuras, uma das amigas da velha época, chamaram elas: vai ter uma festa, vai ter uma balada, vai ter uma boate, vamos! E as amigas disseram: nós não podemos ir porque nós estamos mortas. Mas mortas como? Estamos mortas para o pecado. Não temos mais alegria nessa vida. Elas disseram: aquilo lá não faz parte de nós mais. Nós matamos aquelas coisas. Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena.
Mais um vídeo aí, o último, veja os sinais. Nós precisamos ser chamados para um choque de realidade. Vamos ficar até quando enganando a nós mesmos? Olha o que está acontecendo com o mundo. Você não está vendo os sinais? Você não está vendo o governo que está fazendo com a nação? Você não está vendo a crise política, econômica em todo mundo, na Europa, nos Estados Unidos? Você não está vendo o clima, a natureza, a terra oscilando como um bêbado, os abalos sísmicos? Você não está vendo a parte religiosa toda corrompida? São sinais que apontam para a volta de Jesus. Jesus está voltando. A Bíblia diz que a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, casavam-se, davam-se casamento. Uma indiferença ia tomar o povo de Deus, e o povo de Deus não ia se aperceber da volta iminente de Cristo. Todos os sinais estão apontando para a volta. As pessoas estão aí. Um salva-vidas gritando: a 2 horas daqui tem uma onda de 300 metros, corram, salvem suas vidas. E o povo está lá jogando frescobol, vôlei de praia, tomando água, e o salva-vidas gritando como louco, igual um bobo. Pois eu estou dizendo, algumas horas, dias, meses daqui, a onda da ira de Deus, do juízo divino, da volta do Filho do Homem está prestes a vir. Salvem suas vidas antes que seja tarde. Não é tempo mais de perder tempo com coisas triviais, idiotas, fúteis. Não é tempo mais de ficar perdendo tempo com relacionamentos estúpidos. Há almas para se ganhar, há um reino para avançar, há uma bandeira do Evangelho para ser fincada. Conserte teu casamento, traga seus filhos para a presença de Deus, destrua aquilo que te faz pecar. A Bíblia não diz: se o teu olho faz pecar, ora pelo olho. Se tua mão faz pecar, ora por ela, leva ela para consulta. Corta a sua mão, destrói o que faz pecar. Não adianta nós sermos só ouvintes, assistir Paul Washer, David Wilkerson, Paulo Júnior, livros. Não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, sensato, que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela não caiu. Mas todo aquele que ouve as palavras, as minhas palavras, e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, tolo, estúpido, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Não fica constrangido, não fica com raiva de mim não. Eu não vim falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Deus exorta aquele que Ele ama e corrige aquele que tem por filho. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O apóstolo Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer. E Paulo continua então: fazer morrer o que, gente? O que tem que fazer morrer? Algumas coisas já são repetitivas, então não vou ficar falando muito tempo. Quero que você só faça uma reflexão. Se você perdeu essas pregações, está na internet, está no YouTube, põe no YouTube lá, faça guerra contra o pecado, você vai achar. Mas eu não vou ficar repetindo não, eu vou só passar rápido. Pecados sexuais, versículo 5, está na sua Bíblia. Temos que fazer morrer esses pecados. Prostituição, impureza, paixão lasciva. Já falei isso aqui. Como está a sua vida? Você que é casado, está vendo pornografia? Está olhando para outra mulher com olhar impuro? Você mulher, está alimentando conversinha com quem não é seu esposo? Você solteiro, o que você está assistindo? Tem namorada? Como está o seu namoro? Irmão, isso aqui é repetitivo demais. Paulo fala: fazei morrer o quê? Pecados sexuais. Vamos acertar nossa vida da sexualidade, vamos acertar essa nossa vida.
que mais? Pecados sociais, versículo 5. Desejo maligno, avareza, que é a idolatria. O que é essa imagem que eu coloquei? Uma pessoa olhando no espelho, amarrada. Porque os pecados sociais é nós com a gente mesmo. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas que está falando aqui, avareza, querer sempre mais, mais. Interessante que a desejo maligno, né? O intento do mal dentro de nós. Interessante que aqui, se você observar, fala assim, avareza, que é idolatria. Deixa eu explicar isso aqui. Avareza, que é idolatria. A palavra idolatria, ela vem de culto religioso. É uma abominação para a Bíblia você adorar algo que não é Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nesse texto aqui é tão grave o que Paulo está falando aqui, que ele não está falando desse tipo de idolatria, ele está chamando a avareza de idolatria, porque ele está dizendo assim, a avareza é algo tão sério, que se você for uma pessoa avarenta, é a mesma coisa que você for idólatra, que é o pior pecado da Bíblia. Então, se você for uma pessoa que ama o dinheiro, você é igual um idólatra. E ele diz que isso é tão sério, isso aqui, o versículo 6 fala, por estas coisas é que vem a ira de Deus. É como se fosse um para-raio que atrai o raio. É como um ímã e um ferro que são atraídos. Assim é a avareza e esses outros pecados atraem a ira de Deus. Poxa, você quer andar de mal com Deus? Que escolha absurda que você está fazendo. A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sabe o que é desobediência, gente? É você saber o que é certo e fazer errado. Isso é desobediência. Velha vida, versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Que bênção que Paulo aqui está dando um testemunho, que Deus está agindo nas pessoas, que Deus está mudando o caminho de pessoas, que vocês já viveram outro tempo nessa vida, mas hoje Jesus transformou a vida de vocês. Vocês estão lutando contra o pecado, vocês estão abandonando vícios, abandonando velhos hábitos, e estão vivendo uma nova vida em Cristo. Que bênção que está acontecendo, Paulo está dizendo. Ele vai entrar daí nos pecados de temperamento, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então, vamos trabalhar aqui, vamos dividir aqui, ira, indignação e maldade. Né? Temperamento, ira, já falei sobre isso aqui, né? Uma pessoa explosiva, né? Perde o limite da ira. Maldade, aqui fala indignação, maldade, desejo maligno contra as pessoas. Faça uma análise da sua própria vida. Pecados da língua, versículo 8 e 9. Olha o que diz aí. A parte final do versículo 8. Linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. Preguei aqui semana passada, gente, palavrão. Não dá para entender um cristão falando palavrão, não consigo entender. Eu já contei um testemunho aqui, o pastor Drailton se converteu num campo de futebol. Ele estava jogando bola, tinha um cara bom de bola e o cara não falava palavrão. E ele chegou no rapaz e falou assim, você não vê você falando palavrão? Obrigado, então. Eu não vejo você falando palavrão. E o pastor Drailton então ainda não era nem convertido. Falou assim, o rapaz falou para ele, é porque eu sou evangélico, sou cristão. Vamos lá na igreja. O Drailton foi, IPI.
se converteu na IPI, por causa de um campo de futebol. Linguagem obscena do vosso falar, linguagem baixo calão, vulgar, palavrão, piadas indecentes. Aqui fala da mentira também, né? Russell Shedd, eu estou terminando já, Russell Shedd, olha o que ele diz: as críticas aos nossos irmãos devem ser de tal modo dominadas pelo amor, que sempre expresse o desejo de encorajar e nunca com a intenção de destruir maliciosamente. Cuidado com as fofocas, com os comentários desnecessários. E por último, nós temos uma nova vida em Cristo. O versículo 9 e 10, a parte B do versículo 9: uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Gente, o que Paulo está dizendo é o seguinte: como se você tirar uma roupa e colocar uma nova roupa, despir, revestir, tira o pecado, põe santidade. Agora vivemos buscando as coisas do alto, morremos para o mundo, nascemos para Cristo. Velha vida de pecado, nova vida em Cristo. Somos agora, diz, segundo a imagem daquele que o criou, está dizendo a palavra, ou seja, agora nós temos a imagem de Jesus em nós. Paulo fala que somos o bom perfume de Cristo. O velho homem sepultado, o novo homem nasceu. Santificação. Uma palavra que resume a pregação nessa noite.